Olá, mundo do samba, lá Carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Hoje iniciaremos as nossas observações sobre o Carnaval de São Paulo de fato, né? Já que na terça passada falamos do Carnaval de Santos. Hoje, portanto, vamos começar a fazer uma espécie de observação sobre os sambas e enredos e o que eles contam, né? Nesse nosso quadro, ele começou, se eu não me engano, no Carnaval de 2023, não, 22. Não, isso, do Carnaval de 2022. E ele sempre foi em formato de debate, né? A gente sempre trazia alguém de veículos de imprensa para falar conosco sobre os sambas. Mas, nos últimos meses, né, o, o- a imprensa paulistana, de certa forma, vive uma espécie de vigiar e punir pela instituição que organiza o carnaval. E eu pensei comigo mesmo que para não ter nenhum estresse com nada, né, com comentários que as pessoas possam vir a falar, então as nossas observações de samba, tanto hoje quanto as duas da semana que vem, não terão participação de ninguém da imprensa, exatamente para eu não causar nenhum problema com ninguém, né? Já que o nosso podcast sempre pode causar aí um certo tom, às vezes eu acho que até desmedido de polêmica, quando na verdade aqui a gente só expõe nossas opiniões, nossas visões sobre algo. Nem todo mundo vai gostar, é óbvio, mas a gente sempre preza pela questão de respeito e pela moralidade ética, né? Pelo menos isso. E eu, pessoalmente, enquanto pessoa, né, além de estar no Sampa Samba e no Sambista da Depressão, também não quero prejudicar ninguém. Então, os nossos episódios de samba, que são opinativos, não terão participação de ninguém na imprensa. Já o termômetro SP, que é mais para frente, este provavelmente espero que tenha alguém, pessoas da imprensa, exatamente para eles passarem a visão, né, dos preparativos e outras coisas mais. Mas aí é mais para frente, ok? Então, basicamente isso. Hoje vamos falar dos sambas do Acesso 1, então, todos eles vão ser falados aqui hoje. E como que vai funcionar o nosso episódio, né? A gente vai expor aqui os destaques dos sambas, né? Positivos, talvez negativos, caso exista. E a gente vai tentar ver como a letra do samba expressa a sinopse, né? Então, a gente vai ter 4 pontos aqui. O ao vivo, já que toda a nossa análise vai ser baseada no Apoteose, né? Na gravação do mini desfile do lançamento de disco que a Apoteose fez. Não dá para fazer em Santos, porque em Santos nem todos os sambas são gravados ao vivo, né? Então não tem como. A gente vai ver a melodia do samba, a letra e a riqueza poética, né? A riqueza de que o samba traz, né? Não é exatamente o samba ser rico, né? Mas o samba ter uma riqueza de linguagem, né? De poesia, de emoção, por que não? Então esses vão ser os nossos pontos aqui. E a gente já começa falando da escola que reestreia no grupo de acesso 1, que é a São Lucas, no enredo Bafoché. Lembrando que, Ijexá, na verdade. Lembrando que as nossas visões de enredo, elas vão acontecer, já estão acontecendo, na verdade, né, desde o dia 8, em formato de postagem lá no Sambistas da Depressão. E a nossa análise opinativa dos enredos vai sair mais para frente, daqui a 2 semanas, se na próxima ou na outra, né? Então é basicamente isso. E o enredo da São Lucas fala sobre o Ijexá, que é esse ritmo que surge lá em África, né? Não surge necessariamente na África, né? Já que o Ijexá ele vai além de um ritmo, né? Ele é de fato uma manifestação artística, de sentimentos, né? De ancestralidade dos povos que vêm lá da Ijexalândia, né? Região ali do Ileifá, toda essa região ali dos povos iorubás na Nigéria. E, de certa forma, os dois compositores, né, o Bruno Leite e o Ricardinho Olaria, produzem um samba extremamente competente dentro da proposta da São Lucas. Em termos de melodia, não é aquele samba com uma melodia, vamos dizer assim, inédita ou algo fora da curva, mas é uma melodia extremamente competente, que, no meu ponto de vista, consegue expor bem as passagens que o samba, né, e a letra do samba fazem. Porque a gente fala de melodia porque melodia era quesito, né?
Porque a melodia dentro do samba enredo, ela é essencial para essas viradas, né, de assunto, no que a gente pode falar de frases musicais, talvez, que é exatamente a mesma marcação. Nesse sentido, o samba da São Lucas tem quase ali oito variações, né? Todas elas são muito bem feitas, né? Todas elas têm uma coesão, nada é forçado, não tem palavras sobrando, não tem melodia sobrando. E isso acho que é algo positivo, porque a sinopse, né, o enredo da escola é simples e gerou um samba simples. Mas simples aqui não é no sentido de ser pejorativo, tá? É no sentido de ser um simples que não faz megalomanias. Acho que também é um acerto da escola, porque se a gente for comparar a São Lucas com as outras 7 escolas que estão no grupo, a São Lucas tem um nível de investimento, um nível de apostar alto que não pode fazer, né? A escola está abrindo, a escola está voltando ao grupo, então ela tem que ter uma consciência de até onde vai os limites. Com certeza a escola quer vencer? Com certeza. Mas acho que o grande objetivo da São Lucas é ficar no grupo. E eu acho que este samba, junto com um bom enredo, gera um conjunto, né? Pelo menos essa parte musical, bastante competente. A letra do samba consegue sim expressar bem o samba, né? O enredo. Você tem, depois, né, do primeiro refrão, você tem toda a questão em África, da proximidade com Oxum, já que os Ijexás, né, como eles eram chamados, eram povos da água, eles têm um culto muito forte com Oxum e Cologon-Edé, e tem toda essa questão da aproximação com a natureza, com o natural, e todo esse batuque, né, que surge para nós como afoxé, é na verdade essa aproximação, né, essa devoção, esse cântico ao Oxum como todo. E quando chega no refrão, a gente tem talvez o grande destaque deste samba, que é exatamente a chegada à Bahia, né? E aí na Bahia a gente vai ter o afoxé, os afoxés, em especial o Filho Gigante, né, que é citado nominalmente da sinopse. E essa parte, né, do agoiê, agoiê até o cortejo chegou, né, que são 2 refrões que são conectados por uma frase musical no meio, acho que dão um aspecto bastante positivo à obra como um todo. E aí você tem a parte final, né, que é exatamente a questão, já aqui na Bahia, né, no Brasil como um todo, e como isso se manifesta em todas as questões culturais e musicais da região. E a gente tem a questão do patrimônio, né, nacional, multicultural, que é exatamente o toque, o afoxé, o ijexá como um todo. Nesse sentido, falando da riqueza do samba, não é um samba rico, também poética, acho que nenhum samba, com exceção da Tom Maior, nenhum samba é memorável, mas eu acho que dentro da proposta, dentro do que a escola tem, a São Lucas conseguiu fazer uma obra extremamente adequada e que ao vivo cresce ainda mais do que a gravação, que é muito boa, feita pela Liga São Paulo, mas no ao vivo, né, do Apoteose, a gente consegue entender a proposta do carro de som, toda a proposta da bateria com mais, com mais detalhes, né? Eu acho que a São Lucas tem, se conseguir, né, dentro do investimento, de todas as questões, pode aí ter um carnaval memorável, né, para se lembrar e para se orgulhar também, né? A gente não sabe o resultado, né, porque é só na pista que a gente vai saber, mas o aspecto do samba, pelo menos da São Lucas, é muito bom. É um dos melhores do grupo, sem sombra de dúvidas. Bem, vamos agora ao samba da Mocidade Unida da Moca, que é um dos sambas aí bastante badalados deste pré-carnaval, né, desde quando ele foi anunciado. O samba que tem a composição do Arlindinho, do Lucas Donato, do Aquiles Avila, do Fabiano Sorriso, do Marcos Vinícius, Biel e Salgado. É um samba que tem uma particularidade, né? Ele não cita o nome do homenageado, né? O Krenak não é falado, não é exposto, porque de certa forma o samba, pelo menos no meu entendimento, ele é como se fosse em primeira pessoa, então é como se fosse o Ailton Krenak falando, né, da sua história assim por diante. O que não deixa, de certa forma, o samba ficar um tanto quanto confuso em alguns momentos, né? Mas a confusão do samba não é por causa dos compositores, mas acho que é por causa do enredo. Acho que o enredo dá muitas voltas, né? Fala-se de muitas coisas e a história em si da Ailton Krenak fica bastante encapsulada. Claramente, se a gente for olhar aqui para o aspecto da letra do samba, para o que a escola promete, a letra do samba está muito bem adequada, né?
Você tem ali no começo, né, do samba toda a questão referente ao passado paulistano e paulista em relação à população indígena. E quando a escola fala, né, levanta povo tupi, o dono da terra, enterra-se a gente da selva de pedra, é exatamente como se fosse uma provocação a esse passado de São Paulo e a relação inexistente de respeito e harmonia com a população indígena, principalmente no período de contato no Brasil colônia e no Brasil império. Aí a escola vai vir, né, com essa questão referente à ancestralidade como uma espécie de contraponto a este apagamento, né, ao apagar a população indígena. Aí a escola vai fazer esse chamamento, né, chamar esses povos, chamar a população indígena, a resistência indígena perdida nesse tempo, e aí surge o Ailton Krenak de fato, né, que ele vai falar da sua história, que é um destaque aqui que a gente até pega aqui no samba, é o rio que segue o curso, né? Outra menção ao rio que foi citado no começo, o marco de memórias, histórias de um Brasil original, meu preto genipapo, calou seu discurso, a academia fez meu nome imortal. Duas menções aqui importantes, uma ao discurso da Constituinte, que ele se pinta, né, de preto genipapo, e exatamente a menção à Academia Brasileira de Letras. O Ailton Krenak, ele é um ativista indígena, ele é indígena e tudo mais, mas ele tem nos últimos anos, né, pelo menos nos últimos 8, 10 anos, uma atuação com um best-seller, né? Ele se tornou uma voz da população indígena e ele se tornou, de certa maneira, uma figura central nessa questão. E aí, a partir dessa apresentação dele, a escola vai partir aí para a questão da resistência, né, dos gritos de respeito. Só que é exatamente essa parte aqui final do samba que eu acho que é muito genérico, o modo como tudo é posto e as frases, né? Aqui não a frase musical, mas as frases é, criadas, né? A moca é luta, é resistência e esperança é o Brasil cocá. Faz me lembrar muito o samba do Salgueiro, não sei por quê. Não sei se é por causa dos cânticos, da forma como as coisas são colocadas, e não me parece muito original, né? Por isso que eu acho que a melodia é boa, a letra segue todo o proposto, mas se a gente for pegar aqui a questão do poético, né, da riqueza que esse samba possui, eu acho que ele fica um pouco abaixo, inclusive, do da São Lucas, por exemplo. É, mas ao vivo, o samba da Mocidade Unida da Moca performa bem. Acho que o samba é protagonista, a bateria não rouba o protagonista, o carro de som não rouba esse protagonismo. O protagonista é de fato o samba enredo para 2025, né? Então é basicamente isso. Eu acho que é um dos melhores sambas, mesmo com tudo isso que eu disse, acho que é um dos melhores sambas assim, do grupo, exatamente porque ele segue o proposto dele. Contar bem o enredo, que é uma exigência do samba enredo de São Paulo, e acho que a melodia dele é bastante fácil de interpretação para o canto, para o componente. Eu não sei se esse samba tem aquela capacidade de sair da pista e chegar na arquibancada. Talvez sim, mas vamos ver aí como a escola vai se comportar nos ensaios técnicos. Vamos agora à Independente Tricolor, escola que traz um enredo histórico, de certa forma, né? Assim como a Moca tem uma questão indígena a ser discutida, né? E a São Lucas na ancestralidade, a Independente vai por um percurso semelhante, só que é a questão da luta histórica aqui no Brasil, no enredo Gritos de Resistência. Este samba é composto pelo André Diniz, o Evandro Bocão, o Mirandia Sambista, o Rodrigo Peçanha, o Fábio Oliesse e o Chitão Martins, que é o intérprete do samba, né? Ao vivo, esse samba é melhor que gravado. Acho que isso é normal dentro de um samba enredo. Acho que é um samba com a cara de Independente Tricolor, que pode não agradar o público do carnaval, mas agrada a escola. Acho que o primeiro passo para um desfile dar certo é a escola ouvir o que o componente quer. E eu acho que depois de muitas experiências, né, que a Independente fez nos últimos anos, principalmente nos 2 anos que ela esteve no grupo especial, eu acho que é condizente com o momento a escola voltar para um tipo de temática, para um tipo de samba que combina com a sua história. Foi assim que a Independente subiu, das 2 últimas vezes que ela esteve no grupo de acesso. Foi assim que ela teve bons desfiles, e eu acho que faz todo sentido a Independente trazer um samba denso. E o que é esse samba denso, né, da característica da Independente Tricolor?
São sambas, de certa forma, longos, são sambas que são muito mais explicativos do que necessariamente uma preocupação de ser uma novidade estética, uma novidade melódica. E eu acho que isso, para o tipo de descida que a Independente se propõe, é muito bom. Por quê? O samba, ele de certa forma se torna um libreto, né? Ele se torna de certa forma um enunciador do visual, que é uma marca da escola e dá muito certo. Melodicamente falando, você tem momentos que parece que a letra não vai se encaixar com a melodia, por exemplo, Descendo as Heranças da Exploração, Os Orixás e Batuques, Pontos do Candomblé, Resiliências e Doçura, Luta da Mulher, Choro da Mãe Natureza, Pedindo Mais Proteção. E aqui é uma coisa muito interessante, né? O samba enredo ele tem uma particularidade de outras músicas da música popular brasileira, porque ele, se a gente só lê a letra, a gente tem um outro tipo de visão. Quando a gente canta a letra, aí entra a melodia, o negócio fica diferente. Este samba, lendo ele é incrível. Você tem passagens aqui, por exemplo, no começo, que você fala da escravidão e essa exploração desses gritos, né, da população negra e indígena referentes ao português no Brasil colônia. Você tem esse refrão que eu acho que é muito bom, né? Sua flecha nativa juntando os cabanos, que é a cabanagem. Negro balaio subindo o quilombo, que é a balaiada. Malê resistindo em nome de Alá a revolta dos malês. E o Sabino reunindo seu povo para lutar, sabe nada. E esse refrão ele faz um mix de revoltas no Brasil Imperial que é muito bem construído. Aí você tem ali a questão da revolta praieira, você tem a questão da resistência negra pela cultura, você tem um questionamento da abolição pela liberdade, essa resiliência e doçura, na questão do movimento negro, mas também o movimento negro partindo das mulheres. Aí você tem a questão mais recente, que é a ditadura, a opressão, você tem a questão ambiental e as pessoas que são mortas e assassinadas pela defesa da natureza. Aí você tem a questão mais recente, né, que são os caras pintadas, a resistência das favelas, das periferias, e aí você chega para o samba como uma revolução. O enredo, do meu ponto de vista, ele é muito bem retratado pelo samba. Mas o grande ponto, pelo menos na minha percepção, é que quando ele toca, acho que a melodia não é das mais, vamos dizer assim, inspiradoras, né? E isso que faz o samba ser um pouco abaixo dos outros dois que a gente ouviu. Mas, dentro de uma competição como é o Carnaval de São Paulo, no meu entender, pelo menos do meu ponto de vista, o samba performa bem. Acho que isso já é o suficiente. Isso já é um indício, né, de que o objetivo foi atingido. Na riqueza poética, se a gente for ver assim, né, não é os melhores sambas do ano, não é nem um dos melhores sambas da história do Independente Tricolor, mas dentro do proposto, acho que consegue. O grande senão, no ponto de vista, é a questão melódica, né? Eu acho que isso trava, inclusive, o carro de som, isso trava a bateria a ser mais ousada do que ela é e do que ela pode ser, né? Mas vamos ver aí como isso vai acontecer nos ensaios técnicos, inclusive no próprio desfile, né? Que o samba pode mudar ou não, né? Ele pode se manter na realidade que ele está já performando. Vamos agora para a Vila Maria, escola que traz um enredo de certa forma, crítico também, né? A gente tem três enredos críticos em sequência, né? Um indígena, um histórico e agora em relação ao meio ambiente. No enredo, o planeta Terra pede socorro, é tempo de renovar e preservar. Samba composto pelo Panda em Memória, o Edmilson Silva, o Sandro Neves, o Rick Ramos, o Wilson Medieval, o Ferreira de Matos e o Renato William, que pelo menos a primeira vez que eu ouvi o samba da Vila Maria, não gostei, eu achei extremamente estranho, mas quando eu ouvi ele ao vivo, né? Eu falei, não, vou ouvir ao vivo, vou ouvi-lo ao vivo de fato, e talvez a minha percepção mude. E mudou, né? Acho que aqui a gente tem um claro exemplo de quando um fator externo interfere na obra. Eu acho que aqui a bateria da Vila Maria, quando ela toca este samba ao vivo, ele ganha uma outra identidade. Eu acho que este é o grande trunfo deste samba, né? Porque ao vivo, este samba ganha uma outra cara. E aqui acho que já vou ser bem sincero aqui no ponto de vista. É um samba para o desfile. Não é um samba para você ouvir no dia a dia. Talvez você possa ouvir, com certeza, mas acho que o grande público não vai ouvir este samba no dia a dia. Não vai ser o samba que vai estar mais reproduzido no YouTube, no Spotify. Mas é o samba que tem a sua
função, que é servir ao desfile. E nesse aspecto, eu acho que ele cumpre muito bem. Ele consegue passar os dois lados do enredo, né, que é esse lado do caos, da destruição, e esse lado da renovação e do olhar para o passado, para as civilizações, e tentar entender como a gente pode sair dessa realidade. Eu acho que nesse sentido o samba consegue fazer isso. A melodia desse samba não é uma melodia óbvia, ela tem passagens que são bastante desafiadoras a gente entender pela primeira vez, mas quando a gente vai entendendo a proposta junto com a bateria, o negócio muda de figura. A letra do samba, acho que é a grande questão do samba, né? Porque tem alguns momentos que você pensa que parece que a letra está dessa forma para cumprir um requisito do enredo, por exemplo, nesse trecho, né? Todos os povos conferir, Nações Unidas a sorrir, com um verde mais rico, céu azul infinito, a pureza do ar, os rios correndo para o mar, em comunhão, humanidade, fauna e flora. É tanta coisa sendo cantada aqui nesse mesmo momento, que a melodia vai, parece que ela não vai, aí depois a letra vai, parece que a letra que não vai, mas no final tudo se ajeita, né? Exatamente por causa desse Sou Gaia, né? Que dá uma crescente no samba. Aliás, esse é um samba que ele é plano, ele é bem lento, mas essa parte final, o negócio sobe exatamente no deixe o samba te levar, te seduzir, até a hora de usar a consciência, porque tanta resistência tá buscando o próprio fim, né? Um refém da sua ignorância, pobre filho da ganância, esqueceu de mim, né? Essa primeira parte do samba, esse refrão final, a parte inicial do samba e esse Sou Gaia, Mãe Natureza, acho que é quando o samba dá uma inspirada assim, ele fica extremamente bonito. E eu acho que é isso que faz o samba da Vila Maria ser, pelo menos do meu ponto de vista, um dos melhores do grupo. Pelo menos os sambas inéditos é o terceiro melhor, pelo menos do meu ponto de vista, porque ele consegue, na melodia, trazer soluções bastante inteligentes. Ele consegue, de certa forma, passar o enredo de uma forma não tão óbvia, então, ou seja, não fica extremamente genérico. E eu acho que para a proposta o negócio vai, né? Mas o grande ponto aqui é que ele é muito marcha lenta, né? Ele é bem baixo e vamos ver como que a escola vai ter, né? O trabalho aí é da harmonia, né? De fazer com que esse samba fique, né, estável durante todo o desfile. E aí acho que é por isso que a bateria se destaca tanto, né? A bateria se destaca mais que o samba. Mas eu acho que é por um motivo óbvio, né? A bateria tem que estar afinada, né? Ela tem que estar, de certa forma, condizente com a proposta, né? Que é exatamente fazer o negócio andar. Vamos agora para a Tom Maior, que vai reeditar um dos principais sambas do Carnaval de São Paulo, o samba, né? Uma nova Angola se abre para o mundo, em nome da paz, Matinho da Vila canta liberdade. O samba que lá em 2009, né? Em 2005, 2025 também é composto pelo Maradona, Didi Pinheiro, Turco, Ferracini, Ricardo e o Tinga. Não tem nem o que dizer muito desse samba, acho que ele é meio orconcu aqui dentro, né? A gente consegue também perceber como o Carnaval de São Paulo mudou durante esse tempo, né? Durante esses 16 anos, né? Porque o samba, o samba da Tom Maior, ele é muito superior aos outros 7. Em termos de melodia, em termos de construção das ideias. O enredo também ajuda, com certeza, mas o modo como o samba é posto você consegue entender muitas coisas, né? E era uma época em que os compositores tinham uma certa liberdade de fazer os sambas, não que eles hoje estejam amarrados, né? Mas nessa época, 2009, ali no início do século XXI, você tinha uma percepção de enxergar o desfile e o samba enredo como uma peça a montar a produção artística da escola. Hoje o samba enredo ele é uma espécie de ilustração cantada do enredo, então ele não tem essa preocupação muito grande. O que nos faz chegar aqui ao ponto, né? O enredo da Tom Maior para 2009 tinha um outro tipo de proposta, né? Era mostrar a renovação, né? O renascimento desta Angola, né? Por isso que o samba ele tem este aspecto, né? Do renascer, né? Tanto é que o começo do samba ele é bem sóbrio, né? Nova Angola com mais amor. Aí ele fica bem baixo, né? Seus ideais de dependência e libertação, chega de guerra e opressão, buscando o caminho da paz, um povo que tanto sofreu, renasceu. E aí o samba cresce, né? Reconstruindo a sua história, aí o samba vai crescendo, até chegar lá na parte final que o samba vira meio que um partido alto, né? É Martinho, é José, né?
partideiro escritor, é da Vila Isabel, que fez Kizomba lá no bairro de Noel. Aí o negócio vai crescendo, né? Então acho que é um samba muito bem construído, que segue muito bem o enredo. Aqui é o desafio oposto, né? Como que a escola vai desenvolver o seu enredo de um samba que tinha uma outra proposta. O samba não tem que ser linear à história do enredo, mas ele tem que estar de acordo com o enredo. Então, todas as passagens que o samba diz tem que estar na pista de alguma forma. Então, vamos ver como que a escola vai fazer, porque, no meu entendimento, a escola vai dar um outro enfoque para essa história de Angola, não tanto para a questão da guerra civil, como é a abertura, né? Então, vamos ver como que a escola vai solucionar essa questão, mas é o melhor samba do grupo, né? Acho que aqui não tem nem muito o que discutir nesse sentido, o que é, de certa forma, uma reflexão crítica, né? De como nós, no presente, não produzimos mais tantos sambas de qualidade como é em 2009, por exemplo, que a gente tem uma enxurrada de sambas bons e interessantes. Vamos para Nenê de Vila Matilde, com o enredo Um Quê de Poesia e um Tanto de Magia nessa arte de cantar o imaginário popular. A escola que sempre tem, né? Eu estudei a Nenê de Vila Matilde no meu mestrado, e uma coisa que é bastante interessante na Nenê é que todos os sambas da Nenê têm essa coisa forte, né? São sambas populares, né? Tem essa característica de, na letra, as coisas serem extremamente simples, mas de uma forma objetiva, causar um impacto auditivo. E os sambas da Nenê, historicamente, eles têm, de certa forma, um enquadramento à bateria da escola, né? A bateria que sempre foi a preciosidade da Nenê de Vila Matilde. Então, nesse sentido, os sambas sempre tocavam, né? Eles sempre cantavam para a bateria. Aqui eu acho que é o oposto. Eu acho que a bateria se adequa à realidade do samba, porque se a gente for pegar esse samba em relação à história da Nenê de Vila Matilde, é um samba bastante diferente, no sentido de que ele é extremamente plano também, como todos os sambas do grupo, com exceção da Tom Maior. Ele é bem plano, não tem grandes variações de melodia. E eu acho que é essa a questão, né? A melodia da escola é um 880. Ou você vai gostar muito da melodia do samba, ou você vai ter ali algumas questões. Eu estou no meio. Eu acho que tem algumas passagens no samba que deixa ele um pouco sonolento em alguns momentos. Mas tem passagens que eu acho que fazem lembrar o passado da Nenê de Vila Matilde. Nesse começo, né? Voa a águia altaneira, na nobreza dos salões. Tem um quê de nostalgia nele muito forte. Nesse trecho também, né? Viaja pelo mundo afora, nos acordes da viola, também faz lembrar melodias do passado da Nenê. Ou esse Bela Viagem do erudito popular, também tem um quê, né, de Nenê dos velhos tempos. Mas eu acho que o samba, ele é muito comportado. Eu acho que talvez seja uma proposta da escola, uma proposta artística, inclusive. E acho que para o que a escola propõe enquanto enredo, o samba faz muito bem o seu papel, né? Você tem ali toda a questão no primeiro, nos dois momentos da abertura do samba, a questão de onde surge essa questão do trovador, de onde surge essa questão do armorial, que é o principal ponto da escola, e que surge na Europa, né, de uma tradição medieval, como isso chega no Brasil, já chega modificado e no Brasil se modifica ainda mais, como isso vai se hibridizando com a cultura nordestina, né, no cordel, na congada, na cavalhada, e depois como isso vai se popularizando ainda mais, e aí adentrando, né, a outros ritmos, e aí se aprofundando nesse Nordeste real, né, das situações, o Nordeste popular. Nesse sentido, o samba vai muito bem, mas é aquilo, acho que ele é um samba mais cadenciado, né? Acho que seguiu muito bem a proposta. Eu acho que esse texto aqui, né, vem para batucada, celeiro de bamba, a matriz do samba herança, soranê na seca antiga de amor, um poeta trovador, que é o refrão. É um bom refrão, mas é aquilo, acho que o samba, ele fica muito comportado, né? Eu acho que é uma proposta do Tsili, talvez o Tsili deva priorizar mais o conjunto, que aí é um problema da Nenê nos últimos anos, né? A Nenê prioriza às vezes uma coisa e esquece as outras, né? Eu consigo entender que este samba, junto com o enredo, ele consegue ser mais conjunto, né? Ele tem uma conjunção maior. Você pode gostar ou não, mas de fato o samba compõe, segue exatamente o proposto, né? E acho que isso que é o ideal
E acho que é essa a proposta da escola como um todo. Vamos à X9 Paulistana, escola que traz um enredo bastante difícil. Não é que ele seja ruim, mas é um enredo de muitas variações, né? Narrativas, de paisagens mesmo, paisagens visuais e paisagens sonoras são bastante diferentes uma da outra. E acho que isso, de certa forma, o samba teve uma grande dificuldade, né? Um grande trabalho. O samba que é composto pelo Diogo Nogueira, o Arlindinho Cruz, o Inácio Rios, Igor Leal e André Diniz, por enredo clareou, o novo dia sempre vai raiar. A ideia da escola é falar sobre esses desafios, né? A superação desses desafios, independente do modo como você esteja, né? A gente vai ter nossas discussões de enredo, mas é um enredo que, embora não pronuncie isso, né, na sua escrita, é como se você estivesse falando de saúde mental, né? E acho que é um dos pontos aqui que a escola quer trazer também. E eu acho que essa ideia do se reconstruir na adversidade é muito interessante. Aí é o grande desafio do samba, né? Porque a letra do samba, ela não é confusa, porque os compositores quiseram. Eu acho que a letra às vezes é um pouco confusa, porque o enredo é um pouco confuso. E por que o enredo é um pouco confuso? Ele fala de muitas coisas, né? Ele fala dos povos Baniwa, fala da Vitória Régia, fala do banjo, fala da resistência cultural negra, fala da ciência, fala da fé e fala dos 50 anos da X9. Então, tudo isso está dentro do mesmo assunto. Uma questão que o samba não fala é que a X9 está completando 50 anos. Talvez este não seja o objetivo do Dicine. Mas eu acho que o samba, ele tem muita coisa, ele fica grande exatamente para ter que abarcar todo o conteúdo do enredo. E aí eu acho que tem questões, não exatamente na melodia, porque a melodia do samba é muito boa, mas acho que como a letra às vezes fica um tanto quanto genérica em alguns momentos, né? Por exemplo, aquilombado, empoderado e resiliente, remediado sem remédio para curar. A sina do povo da gente, preto brasileiro, que sabe a dor de uma derrota enfrentar. Assina quebrando correntes, deixando legado, reescrevendo sua história e seu lugar. É muita coisa para contar sobre, para falar sobre o banjo, que não é nem citado nominalmente. Ou, por exemplo, né? A terra escolhe quem vai semear, nativo, intuitivo é o poder, pode acreditar, acreditar. Busca nas lições ancestrais, as origens e os ensinamentos, cuidar da raiz é saber dar valor ao tempo. A escola fala de Vitória Régia, mas a Vitória Régia também não é citada no samba, né? Assim como a questão dos Baniwa, que também não é citado. E aí eu acho que é um grande acerto dos compositores, percebendo que o enredo ele era bastante amplo, acho que a proposta dos compositores de simplificar deixou ele mais interessante. Mas aí que está o meu único senão com o samba da X9 é que em alguns momentos ele fica genérico. Você poderia falar de qualquer povo indígena, você poderia falar de qualquer questão negra no Brasil dentro desses versos, né? Mas eu acho que os dois refrões são muito interessantes. Eu acho que a melodia ela consegue de certa forma, juntar essas diversas propostas que o enredo tem, mas em alguns momentos a melodia fica um tanto quanto repetitiva na forma, principalmente o começo do samba. Mas no geral, ao vivo o samba tem uma outra perspectiva, e aí eu acho que entra o intérprete, né? O Daniel Colete, o Royce dão uma outra visão para o samba. Tem um outro intérprete também, que eu não lembro o nome, mas esse conjunto do carro de som com a bateria que toca de forma mais cadenciada para o samba, deixa o samba ficar mais calmo, né? E de certa forma dá um outro tom à proposta. Mas no geral é um samba que cumpre o que ele tem que ser, né? Que ele tem que seguir o enredo. E aí, acho que a grande dificuldade da X9 é justificar esse samba, né? Porque é muita coisa, né? E o enredo também tem muita coisa, né? Então acho que a pasta da X9 é aí uma das pastas mais desafiadoras, né? Exatamente por causa da proposta da escola. Mas vamos torcer, pelo menos eu espero que dê tudo certo no dia do dia. Vamos aí para a Dom Bosco, que encerra este grupo no enredo sobre o circo, né? O Circo Místico das Ilusões. Os compositores deste samba é o Tuco, o Rafa do Cavaco, o Fábio Souza, o Lucas Donato e o Matheus Pranto, que, no meu ponto de vista, quando eu ouvi a gravação do samba, também não gostei, assim como o da Vila Maria e o da X9, eu não gostei de cara. Mas conforme a gente vai ouvindo ao vivo, a gente vai tendo outras interpretações, né?
E eu acho que aqui a bateria da Dom Bosco dá uma outra visão ao samba, né? Acho que talvez por ser a bateria, de certa forma, fica mais grave, né? Fica mais pesado no ritmo. Acho que o samba também dá essa proposta. Eu acho que o grande acerto dos compositores é entender que a Dom Bosco tem um estilo de samba, que é esse samba mais lúdico, um samba mais brincalhão, né, de certa forma, que é uma característica da escola. Eu acho que o enredo retorna as características da escola e o samba traz essas características de volta. Não vou dizer que é um samba incrível, porque eu acho que não é. Não é aquele samba histórico da Dom Bosco, porque eu acho que a Dom Bosco já teve sambas mais interessantes. Mas eu gosto dessa parte final dele, né? Quando a escola fala ali, o bravo, bravíssimo, o povo pede bis, hoje me faço eu criança, um eterno palhaço para te ver feliz. Aí vai pro refrão, né? Essa parte é muito boa. Essa parte, né, do será realidade ou ilusão, eu só sei que a felicidade vai além da imaginação, que também junta com outro refrão do meio, que é muito bom. Eu acho que a grande questão aqui do samba é que eu acho que a ideia da escola é mostrar essa magia e essa ilusão que o circo causa. De certa forma, o samba retrata isso muito bem. Entretanto, você tem algumas passagens que são, de certa forma, tanto quanto genéricas também. Aqui é uma coisa que eu falei na X9, repito aqui. Faz algumas passagens do samba ficar um pouco genéricas demais na hora de ouvir, né, e de entendê-lo. Mas no geral, eu acho que a letra ela consegue ali passar a ideia do enredo, a melodia ela consegue também juntar essas frases musicais e ela consegue dar uma, um olhar, de certa forma, extremamente diferente de entender o samba. Eu acho que essa, já encerrando aqui, né? Acho que essa é a grande qualidade que um samba tem que ter, né? O samba ele tem que saber, o samba enredo ele tem que saber passar a ideia do carnavalesco, que acho que esse é o maior desafio na letra, mas ao mesmo tempo trazer a melodia para que este samba faça ser ouvido, né, e ser cantado. Por isso que o samba enredo ele é de certa forma tão fascinante, né? Porque ele é uma música da nossa cultura popular que o compositor não quer fazer daquele jeito, mas ele tem que fazer. Ele tem que fazer de acordo com o enredo. Mas aí que entra o compositor, é o compositor responsável pela melodia. É ele que tem que dar o direcionamento, esse novo direcionamento para a ideia do carnavalesco. E aí eu acho que os 8 sambas, né? Acho que com exceção da Tom Maior, mas os outros 7 sambas, eles conseguem, dentro da dureza do regulamento de São Paulo, do modo como as coisas são construídas em São Paulo, eles conseguem, na medida do possível, seguir o enredo. Porque nenhum dos sambas consegue ou está muito fora do enredo. O que é, de certa forma, uma tristeza, né? Porque o samba subjetivo ao enredo eu acho mais interessante, mas eu entendo que nenhuma escola que quer arriscar, acho que todas elas foram ali para o limite entre a criatividade e o risco, e a certeza, né? E a, vamos dizer assim, a clareza, né, dos números e a clareza do regulamento, mas acho que você tem ali, os sambas estão nesse equilíbrio. Então vamos agora para o balanço final aqui do nosso podcast sobre os grupos, né? Os sambas do Acesso 1. Se a gente for comparar com os últimos anos, eu acho que a qualidade dos sambas caíram muito, mas não por causa dos compositores, acho que muito por causa dos enredos. Os enredos este ano no Acesso 1 não são tão assim inspiradores, né, para quem vai ver os desfiles. Acho que muito por causa do tipo de disputa que a gente tem no grupo de acesso 1, que é bastante pesado, né? São muitas escolas que caem, são muitas escolas que sobem, e num grupo com 8 agremiações, arriscar muito pode garantir um, um acesso, né? Um acesso negativo, no caso, um descenso. Então, acho que nesse sentido, os sambas, pela primeira vez, acho que no grupo de acesso, estão abaixo do grupo de especial, pelo menos nos últimos anos. Isso quer dizer que os sambas são desastrosos? Eu acho que não. Acho que nenhum samba aqui do Acesso 1 é desastroso. Eu acho que tem alguns sambas que eu acho que são sambas para a avenida. Não sei se depois que passar o carnaval nós iremos ouvi-los. E eu não sei se durante esse pré-carnaval muitos destes 8 sambas vão ser ouvidos de fato, né?
Mas vamos aqui aos destaques, né? No ao vivo, destaco aqui a Vila Maria, que eu acho que tem um samba muito bom, muito por causa da bateria. A São Lucas, que eu acho que tem um dos melhores sambas do grupo, junto com a Tom Maior. Acho que ao vivo esses três sambas são espetaculares. E a gente pode colocar aqui o próprio samba da Dom Bosco, né? Que ao vivo é muito melhor do que no gravado. A melodia, São Lucas, acho que é uma melodia fácil, intuitiva, simples, objetiva. O da Tom Maior não preciso nem falar, né? Acho que aqui ao longo do episódio nós falamos. E o da Vila Maria, que é um samba arrojado. Não é uma melodia óbvia, não é talvez o grande samba da história da Vila Maria, mas a melodia dele é muito boa, é muito fácil, né, de você se envolver, mas é aquilo que eu disse, acho que é um samba para a pista. Não sei se ele vai conseguir sair da realidade do desfile para a arquibancada, né? Letra. O Samba da Mocidade Júnior da Moca consegue abarcar toda a ideia que a escola, pelo menos, pretende levar para a avenida. Eu acho que isso é feito de maneira bem inteligente, bastante coesa. Embora seja um samba com alguns problemas, o da Independente tem uma letra muito fácil de entender. Eu acho que, junto com o Ticine, vai dar um conjunto bonito de se acompanhar. Então, o samba, de certa forma, vai ser uma espécie de contador dessa história. Eu acho que isso é muito assertivo. E a letra, né, do samba da Tom Maior também dispensa comentários, é muito fácil. Dá para entender a história de Angola, dá para entender as nuances dessa relação Brasil e o país africano, e toda a homenagem a Martinho da Vila, que era o ponto central do desfile de 2009, né, que acho que não vai ser o grande ponto para o desfile de 2025. Já a riqueza, né, são aqueles sambas ricos, né, poéticos. Eu acho que São Lucas, Mocidade Menino da Moca e Tom Maior são os grandes destaques. Então, os quatro sambas que eu destaco aqui, por vários motivos, é da São Lucas, Mocidade Menina da Moca, Vila Maria e Tom Maior. São grandes sambas, não são espetaculares, né? Acho que só espetacular mesmo aqui seja da Tom Maior. Os outros três são bons sambas, seguem o que é o quesito, seguem o que São Paulo exige de samba enredo no quesito, mas é aquela questão, né? Se a escola não subir, se a escola não fizer talvez um grande desfile, não sei se a gente vai lembrá-los, né, pro decorrer da nossa caminhada enquanto pessoas que acompanham o carnaval, né? Então fica aí esse questionamento e aguardar, né? Aguardar o que vai acontecer aí para o próximo carnaval que nos aguarda aí. Então esse foi o nosso episódio de hoje do Acesso 1. Semana que vem nós vamos falar do grupo especial, mais 2 episódios. Lembrando que os episódios de samba antigamente eram, como eu disse, eram feitos em debate. Esse ano não vai ser, por questões aí, eu diria até que burocráticas e até mesmo para não ter nenhuma outra coisa além do esperado. E é basicamente isso. No geral, 7,5, vamos dizer assim. Não, 7,5 acho que é a nota mais justa para o grupo. Né? Um grupo que esperava mais. Esperava mais, mas aí, não sei, né? Esperava muito, muito mais de algumas escolas. Algumas escolas foram até além do que eu esperava, né? Apresentaram boas obras. Mas vamos ver aí como que isso vai acontecer na pista. Espero que tudo dê certo. Espero que os ensaios técnicos potencializem e deem novas soluções para as escolas enquanto melodia, andamento e assim por diante. É isso. Não deixe de seguir o Sambistas de Depressão nas redes sociais. Toda segunda, quarta e sexta lá as postagens de enredo até a última semana de carnaval. E os nossos podcasts todas as terças e quintas com enredos, sambas e outras visões do Carnaval de São Paulo até a primeira escola entrar na pista. É isso, até mais, tchau, nunca esqueçam e nunca deixem de sambar. Tchau.